Senhor Jesus, por mais essa noite. Louvamos a Deus por a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa comunhão, cuja finalidade é engrandecer ainda mais o nome do Senhor. Eu te convido a estar comigo, né? Nós temos algumas coisas em comum para compartilhar contigo hoje. E o tema dessa mensagem está aqui em cima, né? A caixa preta da alma, aleluia, né? Deus sabe encontrar pessoas perdidas dentro delas, e quem sabe, né? Não seja eu, não seja você, nós muitas das vezes nos perdemos dentro de nós mesmos, e nessa noite o Senhor quer nos acertar, quer nos achar. Então vamos louvar ao Senhor. Te convido você a estar se inscrevendo no nosso canal, a estar compartilhando esse vídeo, nos ajudando, né, a compartilhar, a compartilhar o pão vivo, né, a estar juntos, O segredo é estar junto, né? Então vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Aleluia. Oh Jesus, Salmo 121, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Que esperam no Senhor caminham e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado estou, aleluias, em ti. Oh Senhor Jesus. Tempestades vêm, é você quem me sustenta. O Senhor que nos sustenta, aleluia. Você quem me sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Aonde você tem posto os teus olhos? Quando as circunstâncias vêm, quem tem sido o seu socorro? Quem tem estendido as suas mãos? Quem tem tirado você lá do chão quando você cai? Quem estende as mãos para você? Aleluia. Os que confiam no Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Que não se abalam, que esperam no Senhor. Glória a Deus. Caminham e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado estou em ti. Aleluias. As tempestades vêm, é você quem me sustenta. É você quem me sustenta. O segredo é permanecer em Cristo. Aleluia. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti.
com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti e quero permanecer em ti, Deus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, Deus. Exaltamos-te a ti. Dizemos que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma esse lugar, toma esse ambiente, manifesta, Senhor, a tua glória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos ouvintes, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a tua igreja. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como é feita nos céus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, ó Deus, querendo gastar todo o nosso tempo, gastar toda a nossa energia, investir naquilo que vai redundar numa eternidade contigo. Por isso nos alcança, Senhor, alcança a minha madrasta, a Maria, nesse exato momento, ó Deus, que ela se encontra internada naquele leito, naquela UTI, as tuas mãos poderosas, Deus, o Senhor pode tocá-la, Senhor, o Senhor pode restituir a sua saúde, o Senhor pode, Senhor, mudar todo o diagnóstico. Visita os hospitais, visita as penitenciárias, visita, Senhor, aqueles que se encontram perdidos, Senhor, dentro desse mesmo. Oh, Senhor, e quantas das vezes é a nossa condição, quantas das vezes nos achamos perdidos, quantas das vezes, Senhor, nos achamos, Senhor, totalmente fora do teu propósito, mas o Senhor vem com a tua palavra, o Senhor vem nos alinhar, o Senhor vem nos reposicionar em ti. Por isso, toma essa noite nas tuas mãos, fala ao nosso coração, não só hoje, mas para todos, sempre, em nome de Jesus. E você seja bem-vindo ao Céu News, né? A notícia do céu para a igreja. Que nesta noite você possa ter comunhão, que o Espírito Santo possa te encontrar, te encher, te preencher com essa paz que excede a todo entendimento humano, que a tua família possa estar sendo guardada, que a tua casa possa estar sendo guardada, que os anjos do Senhor possam estar acampados ao redor e ao derredor, Senhor, dos todos os seus. Que o Senhor também possa estar abençoando os meus filhos lá no Rio de Janeiro, abençoando, Senhor, também a minha neta, a Juju, guardando ela, Senhor, preparando um ambiente para que ela possa crescer, se desenvolver, ser achada em Ti, porque foi por nós, por cada um de nós, que o Senhor morreu e ressuscitou. Toma também a minha esposa, o Edja, toma a nossa casa, toma tudo, Senhor. Nós colocamos tudo em tuas mãos, a nossa ansiedade, porque muitas das vezes somos ansiosos, embora a tua palavra diz, não sejais ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de nós, mas o nosso lado humano, Senhor, talvez tenha gritado dentro de nós. Por isso venha nos realinhar, venha nos reposicionar no Senhor, seja com nossos irmãos, seja com cada santo nessa cidade, seja com os santos nessa cidade, seja com esse país, com a nossa nação, Senhor. Nos livra da corrupção, oh Deus, seja conosco e nos abençoa em nome de Jesus, que você receba essa palavra, que você receba esta palavra que será ministrada ao nosso coração em nome de Jesus, aleluia. O que nós temos para falar nessa noite, irmãos, está aqui em cima, ó, em cima da minha cabeça branca aqui, ó, a caixa preta da alma, aleluia. A caixa preta da alma. Oh, e o subtítulo é Deus ainda sabe encontrar as pessoas perdidas dentro dela. E quantas das vezes nós nos perdemos em nós mesmos, quantas das vezes nós nos perdemos no nosso caminho, perdemos a direção, né? Quantas das vezes nós achamos já que já estamos no caminho certo,
né? E Deus permite algumas situações para nos reposicionar, para nos trazer de volta para Ele, porque o desejo de toda a palavra de Deus, né? Desde o início, desde quando o homem se perde, o desejo do coração de Deus é trazer o homem para o centro da sua vontade, para o centro do seu propósito, né? E Deus, ele estabelece, eu sempre falo que Deus tem os seus agentes, Deus tem a sua maneira toda própria de trabalhar nos seus diversos vasos, né? Ainda que esse vaso seja endurecido, alguns quebrados, né? Alguns rachados, alguns se achando sem utilidade, mas eu quero dizer bem para você que o oleiro, ele está trabalhando nesses muitos vasos, e através da palavra, da água da palavra, ele vem nos amolecer, vem nos remodelar, vem nos refazer para segundo o seu propósito, para aquilo que ele estabeleceu para o seu próprio uso. E meu irmão e minha irmã, eu quero dizer, né, que nós temos uma alma, temos um espírito e temos um corpo, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e Deus sabe exatamente como nós funcionamos, né? Como a nossa caixinha dentro de nós, ela registra todas as coisas. E para que serve uma caixa preta? Essa caixa preta, ela é um instrumento, né, que é usado na aviação, é um instrumento que ela é usada pela aviação para registrar, né, tudo que acontece durante um voo, né? Caso essa aeronave venha cair, venha se acidentar, né? Essa caixa preta, ela tem o registro de tudo que aconteceu durante esse voo, desde a origem até o seu destino final, né? Ela registra tudo, e dentro de nós temos essa caixa preta dentro de nós que registra tudo. Nós temos um espírito que prescruta todas as coisas, temos uma alma que é formada pela mente, vontade e emoção, né? E temos um espírito que é a comunhão e a intuição, o coração, né? E tudo isso passa pelo nosso coração, que a Bíblia diz que que do coração procedem a fonte da vida. E nesta noite eu quero compartilhar alguma coisa, né? E eu já quero que você me acompanhe nesse salmo maravilhoso. Muitos têm como salmo de Davi, mas não é o salmo de Davi, ele é o salmo dos filhos de Coré. É Salmo 42. Salmo 42. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 42. A gente podia lê-lo todo, mas eu não vou perder tempo, tem muita coisa para a gente transcorrer nesta noite, né? Mas eu vou ler todo, porque a gente está aqui para investir no reino, investir na eternidade. Diz assim: a alma anela por Deus, é o título, né? A epígrafe do texto é essa: a alma anela por Deus. A alma do salmista anela por Deus, e o meu coração é que a minha alma também tem esse mesmo anelo, que a tua alma anela pela presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos satisfaz, é a presença de Deus que vai nos direcionar a todas as coisas. E muitas das vezes nós nos perdemos por conta de perdermos também a presença. Então vai lá, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povos e os guiavam em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma,
E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte do Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, né? Ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidar de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia! Né? E porque está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, né? E eu já quero começar a dizer bem para você, né, que nós não somos estrangeiro da própria história. E Deus, Ele não quer ser apenas uma lembrança espiritual bem para nós, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, eu espero que você fique bem ligado, que eu creio que Deus vai falar ao teu coração, né? Porque o inimigo de Deus fez tudo para que essa live não saísse, né? Fez de tudo, mas em nome de Jesus, para a honra e para a glória dele, aqui nós estamos. Então vamos lá, irmãos, é um salmo que muitos pensam que é o salmo de Davi, né? Não só Davi escreveu salmos, mas Moisés escreveu salmos, os filhos de Coré escreveram o salmo, e esse salmo é um dos, são os filhos de Corá. E quem são os filhos de Corá? Os filhos de Corá eram os descendentes, né, os filhos de Corá eram os descendentes de Corá, levitas. Eles eram da família ele era da tribo de Coate, era da tribo dos coatitas, né? Então, e quem foi Corá? Quem foi o pai deles? Corá foi quem liderou uma rebelião contra Moisés, né, e Arão, lá no deserto. Está lá em Números capítulo 16, né? E a consequência dessa rebelião foi que ele foi punido por Deus justamente com seus seguidores. Então, cuidado com a rebelião, cuidado com quem você segue, né? No entanto, os filhos de Corá, né, não morreram com ele. Aleluia, glória a Deus, né? Embora a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais sobre o filho até a quarta geração, mas nesse momento aqui, né, os filhos de Corá não morreram com eles. E os seus descendentes foram preservados e tornaram importantes líderes no serviço do templo, né? Eles foram designados para cuidar dos aspectos musicais e litúrgicos do culto a Deus. Então toda a liturgia, todo os louvor passava pelos filhos de Corá. Então, na época do rei Davi, né, os filhos de Corá foram estabelecidos como cantores e porteiros do templo, né? E tornaram-se conhecidos como salmista também, e compositores de hinos e outros cânticos espirituais. Então, irmãos, mesmo sendo, o ponto que eu toco aqui, que mesmo sendo descendente de ancestral rebeldes, né, os filhos de Corá mostram que Deus pode transformar uma herança negativa em um legado de adoração. Quem sabe você não é fruto de um estupro, não é fruto de uma rejeição, foi rejeitada, não é fruto dos teus ancestrais, né, lá atrás, né, os meus ancestrais todos eram o legado que eles haviam deixado até a minha avó era o tambor, né, e através de uma tia minha chamada Alaide, né,
através dela toda a nossa família foram salvas no Senhor. Então, por que é bom a introdução, a gente saber a origem, né? Saber um pouco sobre o contexto histórico, até para a gente entender, né, todo o contexto, né, para que isso não venha tornar um pretexto para qualquer heresia. Então, mesmo sendo descendente de ancestrais rebeldes, não importa a tua origem, né? Não importa se os teus ancestrais, quem foram eles, se foram rebeldes ou não, o que importa é que o que Deus está mostrando aqui é que Ele, o Senhor, Ele pode transformar uma herança negativa, né, em um legado de adoração, né? Deus pode transformar aquilo que até determinado momento da nossa vida, né, se rebelava contra ele pode transformar em um objeto de adoração, né, em um legado. E aqui está o legado, o Salmo, um dos legados do filho de Corá, né, o Salmo 42. E ele é baseado em quê? Ele é baseado num profundo alento, né, do servo de Deus, que o servo de Deus enfrenta, né, intensa angústia espiritual, né, e foi escrito pelos levitas, conhecido como os filhos de Corá, né, e esse texto é um texto famoso por sua analogia da corça, né? Ele vem dizendo, como a corça suspira pela corrente das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma, né? O texto é famoso por essa analogia da corça. Assim como a corça suspira por águas, como em terra seca, né? Assim, então mostra que assim como a corça anseia pelas águas, né, representando a sede desesperadora, uma sede desesperada, né, da alma, que a alma humana tem pela presença de Deus. A gente sabe que todo ser humano ele tem um vazio muito grande dentro dele, e esse vazio ele só pode ser preenchido pela presença de Deus. Então, o salmista ele já começa, né, traçando essa analogia da corça, né? Então, como alguém sedento, né, em busca de água no deserto, né? O deserto ou ele é muito quente durante o dia ou ele é muito frio durante a noite, mas como alguém sedento em busca de água lá no deserto, no ambiente desértico, né, em meio à dor, em meio à saudade e à confusão interior, o salmista expressa a sua luta entre o desespero e a fé, né? Mesmo enfrentando a ausência do tempo. Por quê? Porque eles estavam em Babilônia, eles estavam longe da sua pátria, eles estavam distante do templo, né? Então bateu aquela saudade, bateu aquele saudosismo, bateu também aquele arrependimento, porque o que levou o cativo foi justamente a desobediência. Então, e ali eles sofriam a zombaria, eles tinham uma sensação de abandono. Então ele decide confiar e esperar em Deus, porque não tem determinada situação que só nos resta confiar e esperar em Deus, né? Só nos resta isso. Por mais que você creia em Deus, por mais que você ore, por mais que você busque, em determinadas situações só nos resta esperar e confiar em Deus. Então esse salmo ele nos ensina o quê? Que é possível dialogar com a nossa própria alma, né? E reconhecer o sofrimento e ao mesmo tempo alimentar a nossa esperança. Eles estavam cativos em Babilônia, eles estavam distante do templo, distante da cerimônia religiosa. Como entoar um cântico ao Senhor em terras estranhas? Como louvar o Senhor em determinadas situações que me traz confusões interior? Como louvar ao Senhor em circunstâncias contrárias? Como dizer que o Senhor traz à existência as coisas que não existem se tudo está faltando? Então, irmãos, ao mesmo tempo, a alma que anseia, assim como a corça anseia pelas águas
no ambiente desértico, né? O salmista ele tem esse anseio, esse anelo pela presença de Deus. Então, e ao mesmo tempo ele alimenta a esperança, mesmo no cativeiro, mesmo ele vivendo longe da sua cidade, de Jerusalém, mesmo ele sabendo que estava tudo em ruína, né? Então bate esse saudosismo, né? E traz também essa grande aflição, essa sensação do abandono. E quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Uma sensação de abandono por pessoas que nós amamos, abandonado por situações. Quantas das vezes nós nos vemos longe, não só geograficamente, né? Mas longe de tudo. Quantas das vezes nós passamos, né, por tempo de crises, né? E tudo isso, né, a sede de Deus pode nos levar a uma fé mais sincera e mais perseverante ainda, né? E muitos, embora muitos salmos, né, eu falava, foram atribuídos a Davi, este não é um deles, né? O Salmo 42 foi escrito por esses levitas, aqueles que eram responsáveis pela adoração, né? Aqueles que eram responsáveis pela manutenção, pelo serviço do templo, os filhos de Corá, né, que agora estavam, né, sob outro contexto, eles tinham sido transferidos de ambiente. Então o contexto desse salmo revela que o autor estava distante de Jerusalém, né? Estando distante de Jerusalém, porque Jerusalém é o que? Era a habitação de Deus aqui na terra, né? Era onde tinha um templo. Eles estavam distante de Jerusalém, longe do templo e longe da comunhão do povo de Deus, né? E quantos de nós, irmãos, estamos longe, né? Mesmo dizendo que estamos perto, estamos longe de Jerusalém. Não estou falando a Jerusalém geográfica, mas a Jerusalém espiritual, a igreja, né? O lugar do culto, o lugar da onde nós louvamos e engrandecemos ao Senhor, né? O lugar físico. Mas e quantas vezes nós nos achamos distante, não do lugar físico, porque hoje nós somos o templo somos nós, aonde nós fomos, nós carregamos a presença de Deus, né? Hoje a presença de Deus, ela está dentro de nós. Hoje a comunhão, ela está dentro de nós, tanto é que nós estamos tendo esse momento de comunhão juntos aqui. Então esse salmo foi escrito durante um exílio babilônico, né? Ou em um tempo de perseguição e afastamento forçado da adoração do santuário. E qual é aquilo que traz um contexto contrário? É que hoje nós temos uma total liberdade de adorar o Senhor a todo tempo. Hoje nós temos tempo suficiente para abrir os portais dos céus e entrar, né, bendizendo o Rei da Glória, e não o fazemos. Porque somos distraídos, somos entretidos com tantas outras coisas, com tantas outras desculpas que nos afastam de Deus. O salmista estava em extremo afastamento por uma questão forçada. E quantos de nós, irmãos, temos a liberdade de adorar e não o adoramos? Temos a liberdade de meditar nessa palavra de noite e não o fazemos. Temos a liberdade de buscar o Senhor enquanto podemos achar e não o buscamos. E talvez esperando o quê? Né? Talvez esperando o quê? O povo de Deus, ele precisou passar por 70 anos no cativeiro para aprender o que era adoração, para aprender o que é adorar um único e suficiente Senhor, né? Será se nós vamos ter necessidade disso? Será se nós, hoje o Senhor talvez não vai permitir 70 anos
em um cativeiro, mas Ele pode permitir, né, que você sinta a saudade das comunhões quando você está no leito de dor, quando você não pode falar, quando você está paralisado por alguma coisa. Será se vai ser necessário chegar a esse extremo para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Ele pagou o alto preço na cruz do Calvário? Será que nós vamos esperar? Será se Deus vai usar de um tempo de angústia, de um tempo de dor, de um tempo de luto, de um tempo de tristeza, para que nós sejamos forçados a buscá-lo? Oh Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa criar em nós o coração desse salmista, que Ele possa criar em nós o desejo, né, de suspirar como a corça, né, pelas correntes das águas desérticas, né, que o Senhor tenha misericórdia da igreja hoje, na nossa igreja, da igreja atual, da igreja brasileira, da igreja de toda a terra, que tem devotado tempo, tem se perdido tempo com tanto entretenimento, com tantas outras coisas, menos a presença de Deus. Então, irmãos, esse Salmo 42, voltando aqui, expressa a profunda sede, né? A profunda sede de Deus e da sua presença, né? E falar em sede, irmãos, né? De qual fonte você tem bebido? Qual é a fonte que tem te saciado? Qual é a fonte que tem trazido refrigério para a sua alma? Qual é a fonte que a tua alma tem se ancorado quando a tristeza vem? Qual é a fonte que tem saciado a tua alma quando a tua alma está abatida, está triste, está largada, está em situação de extremo afastamento da presença de Deus? Qual é a fonte? Porque dependendo da sua fonte, você bebe de qualquer água, irmãos. E Jesus, Ele se declarou: ó, quem tem sede, vem a mim, beba de graça. Ele se autodeclara como a água da vida, aquela que pode saciar, aquela que pode trazer de fato, de verdade, saciar por completo a nossa alma. E quando às vezes nós temos sido distraídos, nós estamos sido levados, né, a beber de águas que não vão redundar na eternidade, a beber de uma água que daqui a pouco você vai ter sede de novo, que nem a mulher samaritana. Quando ela encontrou o Senhor, ela abandonou o seu cântaro vazio e saiu correndo a anunciar que ela tinha achado o Messias. Isso é porque Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher. Ele sabia que ao meio-dia aquela mulher iria ir lá buscar da água. Então, irmãos, qual é a fonte que nós temos bebido? E o Senhor está ao nosso inteiro dispor. A palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, para saciar a nossa sede, para saciar a nossa fome, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias eu derramarei sede e fome, não sede de água, não fome de comida, mas de buscar a minha palavra. Então, irmãos, não espere que esse dia, não espere chegar esse momento, não desperdice o seu tempo, não desperdice o seu dinheiro com aquilo que não seja pão, não desperdice o seu tempo com aquilo que não vai redundar na eternidade. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós precisamos aprender com o salmista, e que o Senhor não nos leve, tá? Que o Senhor não nos leve a uma situação de extremo, né, para podermos buscá-lo, porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele está disponível a todo e qualquer momento. Nós podemos estar com Ele, não importa aonde, se você está dirigindo o seu carro, se você está no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, nas suas tarefas, no seu batalhão, na delegacia, na sua viagem, não importa, Deus está contigo todos os dias, e Ele tem sido nosso socorro bem presente. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro, ele vem do Senhor. E o salmista expressa essa profunda sede da presença de Deus, né? Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso revela o desejo intenso pela presença divina. Ô Senhor Jesus, né? O salmista, ele alterna, né? Ele alterna entre momentos de dor
e momento de esperança, perguntando por que a sua alma está angustiada, está abatida, e lembrando-se do tempo em que adorava a Deus com alegria. Será que vai chegar esse momento que você vai ter que viver do saudosismo? Será que vai chegar esse momento em que Deus vai permitir, né? Aqui a alma deles estava abatida porque eles lembraram do tempo em que ele podia adorar. E nós ainda podemos adorar o Senhor, porque a restrição ainda não chegou aqui ainda, a perseguição está chegando, né? Está chegando e vai chegar, porque a palavra de Deus precisa ser cumprida, né? Mas o tempo que você tem hoje, o tempo que você tem agora, o teu presente, a dádiva que você tem, em quem você tem gasto, irmão, é isso, esse é o ponto principal. Será que o que você tem hoje vai te garantir a eternidade com Deus? Será se a palavra, o versículozinho que você leu hoje, será se isso vai garantir o alimento que você tem comido? Será se vai garantir você chegar, né? Será se vai garantir você chegar até o destino final? Porque eu sempre falo que para Deus não importa como você começa, mas como você vai terminar, né? E o anseio do salmista era esse, ele alternava. E quantas vezes nós alternamos, irmãos, entre a presença e a ausência? Quantas vezes nós amamos mais a ausência do que a presença? Quantas das vezes nós não buscamos o Senhor e por falta de relaxamento espiritual mesmo, por conta de desculpa, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, irmãos. Muitas das vezes nós somos assim, achamos desculpa para tudo, somos mestres em dar desculpa, mas vai chegar um dia em que nós iremos comparecer diante do Senhor e não teremos desculpa. Nós não podemos dizer para ele: Senhor, naquele dia eu estava ocupado, naquele dia eu não tive tempo, naquele dia eu não podia. Não, nós não vamos poder mentir diante do Senhor, porque Ele é aquele que os olhos deles percorrem toda a terra, Ele vê exatamente aquilo que se passa por o nosso coração. Então, irmãos, aproveite o tempo que se chama hoje, né? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não espere chegar um tempo em que você vai buscar e não vai achar. Não espere chegar o momento em que você vai querer se arrumar, botar sua melhor roupa, pegar o seu carro, né, e se dirigir para a comunhão, né, e você não pode, porque você está acamada, você está doente, está impossibilitado. Será que Deus vai permitir chegar esse momento para que nós possamos o adorar? Porque se eu não adoro agora, irmão, Deus pode me deitar numa cama e fazer com que eu adore ali. Aprender o que é adoração com sofrimento. E não é isso que Deus quer para nós. Eu creio que não é isso que o Senhor quer para você. Eu creio que não é isso que Deus quer para a igreja brasileira, para a nossa igreja, bem para a igreja dele, do Senhor. Então, irmãos, esse salmo, voltando aqui, ele é dividido em estrofes, né? Marcada por refrões semelhantes. Por isso que ele fala: porque está batida, porque está batida a minha alma, e porque te perturba dentro de mim, né? Espere em Deus. Então é uma luta interna entre o desespero e a fé, e ele nos ensina que é normal sentir tristeza. Peraí, eu posso estar triste, eu posso acordar triste, né? Eu posso passar um dia triste, mas viver triste não, né? Isso o salmista está dizendo aqui para nós, que nós podemos sentir tristeza, mas que devemos lembrar sim das fidelidades de Deus e esperar nele. Por isso que ele diz: porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Aleluia! Então esse Salmo 42, ele é lindo, ele é maravilhoso por conta disso, por conta dele nos encorajar a buscar a Deus sinceramente, né? Mesmo quando estamos emocionalmente ou espiritualmente fracos, distantes. Mas isso aqui para mim, irmãos, né, é um encorajamento, porque muitas das vezes nos sentimos assim,
nos sentimos emocionalmente e espiritualmente fracos e distantes, porque ninguém aqui é super-homem, somos humanos, somos falhos, né? Mas nós não podemos usar da nossa humanidade, que é falha, para justificar diante de Deus, porque Ele deu o seu único filho, né? Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você pode perecer, né? Ou pode ter a vida eterna, e a escolha é exclusivamente sua, né? Você pode perecer no fogo do inferno, ou pode, né, ter uma vida eterna com Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fala assim como a corça anseia. Eu gosto desse início, né? Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti. E a corça, por que ele pega a corça? Porque a corça é um animal parecido com uma gazela ou com um cervo, né? E nos climas secos lá do deserto, lá de Israel, né, quando a corça sente sede, o que ela faz? Ela busca desesperadamente as fontes das águas, ou seja, ela não bebe qualquer água, ela vai nas fontes, e nas fontes ela sabe que nas fontes das águas não tem qualquer água, tem água fresca. Tem água que vai gerar para a vida eterna, que vai saciar a sua sede, né? Pois ela sabe que a sua vida depende disso. Então, como a vida da corça dependia de beber da água, a nossa vida depende de ser alimentado por Deus. A nossa vida depende da presença de Deus. A nossa vida é computada. Moisés fala no Salmo 90, ensina-me a contar os meus dias, né? Ensina-me a contar os nossos dias. Por que contar os nossos dias? Não é uma questão numérica, matemática, mas para que alcancemos corações sábios. O que é alcançar corações sábios? O que é contar os dias? Por que Moisés clama isso? Ensina-me a contar. Porque o que importa para Deus não é se você tem 60 anos, 50 anos, 40 anos. O que importa para Deus é o quanto tempo você tem na presença dEle. Porque você pode ter 60, 70 anos de igreja, 30 anos de igreja, né? E não ter e não ser computado nenhum desses tempos na presença de Deus. Então, irmãos, o salmista usa esta imagem para mostrar, a imagem da corça, para mostrar como a sua alma está sedenta pela presença, irmãos. Irmãos, e nós temos visto aí, por se multiplicar a iniquidade, o amor de alguns estão se esfriando, a apostasia está se alastrando. A gente tem visto as plataformas, a gente tem visto os entretenimentos em cima dos altares, dos púlpitos. A gente tem visto os absurdos por conta de quê, irmãos? Por conta de uma igreja, por conta de pessoas que estão bebendo em outra fonte. A Bíblia já não é mais a fonte que sacia o homem, né? Para muitos a palavra de Deus já não é a fonte que sacia o homem. O que sacia o homem é seu belo carro, o que sacia o homem é sua bela casa, sua bela mulher, o seu belo homem, né? O que sacia aos olhos humanos, carnais e naturais, são as coisas que o mundo oferece. É por isso que muitos têm caído no engodo de Satanás, têm se levado a ser laçado, né? E cai no laço do passarinheiro, porque o diabo ele arma as ciladas, mas a corça não. A corça, ela sabe, ela vai nas fontes, ela está sedenta, mas ela não quer beber de qualquer fonte. E de qual fonte você tem bebido? Será se a tua sede tem te levado a beber de qualquer coisa, né? Será se qualquer coisa que você bebe te sacia, o que você come já te alimenta, ou você é um desesperado pela presença, ou você já perdeu, ou você já conviveu a viver com ausência. Irmãos, conviver com ausência é a pior coisa que tem, irmãos. É conviver com ausência. Isso mostra que você pode se transvestir de crente e viver com a ausência dele. Mas, irmãos, o que Deus quer é nos transferir para a sua presença. O que Deus quer, né, é que nós não tratamos com superficialidade. Então
não se trata de um desejo superficial, mas de uma necessidade vital. O que a corça fazia era buscar das fontes das águas, era buscar da presença do Senhor, porque não se tratava apenas de algo superficial, mas era algo vital, ou seja, era algo importante para a sua sobrevivência, né? Então, assim como a corça busca incansavelmente a água para não morrer, o salmista sente que a sua alma não pode viver sem a comunhão de Deus. E aqui eu faço uma pergunta: a tua alma, ela tem sido saciada? A tua alma tem sido saciada com o quê? O que tem saciado a sua alma? O salmista disse que ele buscava incessantemente a água, né? Para não morrer. O salmista sente a mesma coisa. Ele sente que a sua alma não pode viver longe da presença de Deus, né? Eu falei na última mensagem que a única convicção que o filho pródigo teve ao sair de casa foi a única convicção que ele teve, é que ele não podia, é que nada no mundo pode substituir a presença do Pai. Então, irmãos, né, o que tem saciado, né? O salmista disse que ele não poderia viver sem a comunhão com Deus. E quantas pessoas vivem, irmãos? Quantos de nós ainda possamos viver ainda sem comunhão com Deus? Irmãos, eu não me imagino, e às vezes eu me cobro tanto de mim mesmo, porque eu já poderia estar em outro estágio, em outro nível, em outra dimensão em Deus, e às vezes eu ainda me vejo ainda rastejando assim pelo chão. Então, irmãos, isso é uma palavra assim para mim, para cortar o meu coração, sabe? O que nós precisamos é ter esse anseio pela comunhão com Deus, né? Não fazer a obra de Deus de uma maneira relaxadamente, não se importar, não, eu li um versículo, já li a Bíblia, fui no culto domingo, já falei com Deus, né? Eu oro um pouquinho, não, isso vai muito além disso, irmãos. Comunhão é participação comum, e Deus tem participado. Se essas coisas que você tem feito, Deus tem participado, porque comunhão é participação comum, né? Então, quando nós casamos, quando nós temos a nossa vida comum, né? Ela é compartilhada. Por isso que o solteiro é inteiro, ele é inteiro, né? A palavra solteiro vem de inteiro, ele é livre, né? Então, a comunhão é participação comum com Deus, né? E você? Será se você tem trazido Deus para a tua comunhão? Será se Deus tem ido aos lugares que você vai? Tem visto que você vê? Tem frequentado os ambientes que você frequenta? Será se Deus tem tido essa participação comum na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu local de trabalho, né? Será se Deus tem participado, ou é só você? Ou é só você quando você chega em casa, ou é só nos dias de culto que você bota aquela auréola de anjo, né? E vai ali adorar, ministrar, falar em outra. Deus não está interessado com isso, irmãos. Deus está interessado no seu dia a dia, se Ele tem participado, se Ele tem tido participação em tudo que você quer viver, em tudo que você faz, porque Ele deu tudo o seu de melhor. Ele deu o seu único filho, né? Ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus deu, irmãos, é questão de entrega. E o que você tem entregue, o que eu tenho entregue, o que a igreja tem entregue, né? O que nós temos entregado, como está o nosso coração diante do Senhor, como está o teu coração nessa hora diante do Senhor. Se você tem esse anelo que o salmista tem, ou isso daqui é um mero salmo para mim alimentar a minha alma mais ainda, deixar ela mais abatida. Não, irmãos, isso é um anelo, é um desespero, é de buscar a comunhão, de buscar a presença de Deus, né? O salmista, ele estava longe do templo, estava longe, ele sentia falta da adoração e da presença de Deus. Tem gente que nem sente mais falta, porque já acostumou com a ausência. Esse é o grande, iminente perigo.
é se acostumar com a ausência. Quando você se acostuma com a ausência do seu filho, a ausência do seu marido, com a ausência de relação, a ausência de sentimento, a ausência de tudo, você, irmão, você tá acabado. Quando você se acostuma com a ausência, muito pelo contrário, irmão, nós devemos não acostumar com a ausência, mas buscar desenfreadamente a presença. Então ele está triste porque ele não está apenas triste pela distância, ele sente como se estivesse morrendo por dentro sem Deus. Porque eu falei que o homem, o vazio, todos de nós temos um vazio enorme dentro de nós, que somente Deus pode preencher. Não é o que você faz, não é o que você tem, não é o que você almeja, nada disso pode preencher. Não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é a sua mansão, não é seu condomínio de luxo, não é o que você vê, é somente Deus, irmãos. Então ele não está triste apenas. Ele não está apenas triste, ele sente que como se estivesse morrendo por dentro sem Deus. E muitas das vezes eu me sinto assim, Senhor, tem hora que eu penso que eu vou morrer, mas eu não quero morrer sem o Senhor, eu não quero morrer sem a comunhão contigo, eu não quero morrer, Senhor, longe do Senhor, porque eu passei 9 anos da minha vida, irmãos, 9 anos, de 9 a 10 anos fora da presença de Deus. Quanto perigo do Senhor vir, né, de eu morrer antes. E aí, como é que faz? Como é que fica? Como é que eu vou chegar lá? Qual seriam as minhas desculpas? Né? E hoje, irmãos, qual é a nossa desculpa? Então, é como se algo estivesse morrendo. Fora de Deus é como se algo estivesse morrendo. E quanto a gente vê aí fora as pessoas morrendo, né? As pessoas morrendo porque não buscam a Deus, ou as pessoas morrendo porque buscam Deus numa religião, buscam Deus numa imagem, buscam Deus não estou aqui fazendo nenhuma apologia, mas buscam Deus naquilo que Deus não é, naquilo que Deus não está. Né? Porque a palavra de Deus diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem aonde? Em Espírito e em verdade. E eu preciso saber, porque eu sou um ser tricotômico, eu tenho uma alma, eu tenho um corpo e também tenho um espírito humano. E é nesse espírito humano que eu encontro Deus, é nesse espírito humano que é o nosso jardim do Éden, é nesse espírito humano que pela viração do dia, todo dia Deus vem ter comunhão comigo e contigo também. É nesse espírito humano que há a comunhão não está no meu corpo, porque o corpo, ele quer satisfazer os desejos da nossa carne, e por isso a nossa alma se abate. A alma se abate, é por isso que tem tantos motivos da depressão, da opressão, pessoas oprimidas, pessoas ansiosas, pessoas aí morrendo, pessoas com problemas, né, de saúde mental, com fomo, né? Pessoas que querem ser validadas, querem ser aceitas, querem ser convidadas bem para tudo. Então, irmãos, é isso aí, é o desespero, porque querem preencher com algo que somente Deus pode preencher. Em nome de Jesus, irmãos, voltemos para o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Então, esta parte do Salmo nos ensina que assim como o corpo precisa de água, irmãos, olha para o nosso corpo, a nossa alma, ela precisa de Deus, porque uma alma sem Deus, ela é abatida, uma alma sem Deus, ela é triste, uma alma sem Deus, ela está propensa ao fracasso, uma alma sem Deus, por tudo ela se abate, né? Então buscar a Deus com este nível de sinceridade é um convite à verdadeira comunhão espiritual. Não é aquilo que você faz, não é aquilo que muitas vezes nós fazemos, pegamos aí, lemos alguns versículos, não, é você tá lá no trabalho, você, opa, Deus está falando comigo aqui, ó, Deus está mostrando isso para mim, é isso, é comunhão. Ter participação comum, traga Deus para o seu dia a dia e você vai ver como a tua vida vai mudar, né? Você já não vai ser mais o mesmo, porque você vai fazer assim, pô, peraí, Deus está comigo aqui, eu não posso olhar para qualquer mulher na rua, eu não posso olhar para qualquer homem na rua, eu não posso me relacionar com qualquer pessoa, porque Deus está comigo, porque Ele tem participação comum na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, no meu trabalho, né? E Paulo nos ensina isso na carta em Efésios,
né, como devem ser tratados, como empregados, bem como servos, né, como o marido deve amar sua mulher, como a mulher deve se submeter a seu marido. Tudo isso, irmãos, tudo isso é participação comum. Agora, quando tudo te preenche menos Deus, quando tudo te satisfaz, quando você gasta aí 23 horas em coisa que não é Deus e 1 hora naquilo bem que é Deus, qual é o teu saldo qual é o teu saldo no céu? Qual é o nosso saldo? Como está o nosso saldo de tempo com Deus lá no céu? Porque tudo isso está sendo registrado, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Isso entristece o espírito. É por isso que muitas das vezes nos sentimos tristes. E Deus permite isso realmente, que nós nos sentimos tristes, que nós nos sentimos entristecidos, para o buscar desesperadamente, assim como a corça anseia pelas fontes das águas, irmãos. Aleluia. Ele fala, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Isso é dor, isso é pela ausência, é pelo fato de estar longe, é pelo fato dele estar em Babilônia, estar num cativeiro. Então as lágrimas dele, né? Talvez ele lembrasse, eles lembrassem assim, eu estou concatenando, né? Talvez, poxa, a gente tinha oportunidade, éramos felizes e não sabia, nós éramos felizes e não sabia, nós poderíamos adorar com liberdade, e aqui temos que ir para as catatumbas, temos que ir para os montes, temos que ir para os lugares, né? E nós tínhamos um templo, nós tínhamos um local onde nós nos encontrávamos com o nosso Deus, onde nós subíamos 3 vezes ao ano a Jerusalém, naquela corrente, naquela comissão, aquela comitiva, louvando e adorando. Quantos salmos, né, de peregrinação, quando eles iam subir para as festas lá em Jerusalém, tudo isso eles sentiram falta. Será que vai ser necessário, irmãos? Será que vai ser necessário? Deus está falando isso com alguém, Deus está falando isso comigo, eu creio que Deus está falando isso com você. Será que vai ser necessário Deus tirar algo da tua vida, tirar algo de você, para que Ele possa preencher aquilo que está ocupando tantos lugares menos o dele na sua vida? Oh Senhor Jesus, tem misericórdia, né? Então as minhas lágrimas, ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E o que tem nos alimentado, irmãos? Esse trecho do Salmo 42, no versículo 3, ele revela a intensidade da dor. Tu sabe o que é uma dor de dente? Tu sabe o que é uma dor de ouvido? Tu sabe o que é uma dor de um câncer? Tu sabe o que é uma dor? Tu compreende a intensidade dessa dor? É isso que o salmista está dizendo, está revelando a intensidade da dor e da tristeza do salmista. Ele está tão angustiado, tão triste, tão abatido, tão distante, que ele chora constantemente, dia e noite, noite e dia, ao ponto das suas lágrimas se tornarem o seu alimento. Meu Deus! Ou seja, tudo que ele consome nesse tempo de angústia, nesse tempo de sofrimento, né? Isso é o que tem alimentado ele. E o que tem te alimentado, irmãos? Todo dia, quando você acorda, tem um novo dia, tem uma graça sendo apresentada a ti. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque são grandes as suas misericórdias, e elas se renovam a cada manhã. Tem uma graça para cada pecado, houve um sangue derramado na cruz do Calvário, né? E para cada pecado nós podemos tratar com sangue, mas temos uma graça que ela é superabundante aonde abundou o pecado. Superabundou essa graça, todo dia isso está disponível para nós, né? Todo dia isso está disponível para nós, né? Então, irmãos, o que consumia o salmista quando ele escreveu esse salmo, né? Ou seja, tudo estava consumindo ele. E nós, será que nós vamos chegar a esse ponto, irmãos? Porque isso indica que a dor é contínua. A dor da presença, a dor da ausência de Deus é contínua, a dor do afastamento é contínuo, né? Não há descanso, e o choro substitui até mesmo a comida, porque você perde a fome, você não tem desejo de comer, você não tem apetite,
né? Então este versículo mostra um estado emocional, ó, saúde mental aí, ó, um estado emocional de profunda aflição. O cara está oprimido, está profundamente aflito, né? E a sua alma ela se abate, porque a Bíblia diz que a alegria que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do espírito a alma se abate. Então aqui esse versículo mostra o estado emocional do salmista, o estado de profunda aflição que a alma dele estava acometida, um coração sobrecarregado. Quantos de nós ainda temos um coração sobrecarregado, um coração cheio de coisas, cheio de desejo, um coração cheio de quero isso, quero aquilo outro, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, um coração de tudo, sobrecarregado de tudo, menos da presença de Deus. O salmista também menciona que as pessoas ao redor perguntam: onde está o teu Deus? Quantas das vezes, né? Onde está o teu Deus? Aumentando ainda mais a sua angústia, pois além da dor interior, ele também estava enfrentando a zombaria dos outros, né? Cadê teu Deus que não te tira desse cativeiro? Cadê teu Deus que não te tira dessa miséria? Fulano fez isso, fez aquilo outro, os ímpios estão prosperando, as pessoas estão prosperando, mas cadê teu Deus? Você não é crente? Não é assim? Como se crente fosse a pessoa isenta, como se crente fosse diferente. Não, irmãos, não é isso, né? É a posição que Deus ocupa na sua vida é que vai determinar a tua prosperidade e as tuas bênçãos sobre ela, né? É o lugar, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então esse versículo aqui, que nós lemos agora aqui, ele expressa uma realidade espiritual que muitos enfrentam em momentos difíceis, né? O que é? Momento de abandono, sensação de abandono. Só quem foi abandonado sabe, né? A solidão, a luta para manter a fé em meio à dor. Como é difícil, irmãos. Eu experimentei isso, né? Eu experimentei isso por alguns anos. Como é difícil você lutar para manter a sua fé, né? Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, combati o bom combate, agora a coroa da justiça está reservada bem para mim. Como é difícil lutar para manter a fé em meio à dor, como é difícil lutar para manter a fé quando falta tudo, quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas parece que estão encaminhando para outro lado. Como é difícil manter a fé em meio a dores, né? Mas apesar das tristezas, apesar desta tristeza, né, o salmista ainda declara, o salmista caminha para a esperança. Aleluia! Cristo em nós é a esperança da glória, irmão. Não é Cristo lá fora, não é Cristo domingo, não é Cristo num dia de culto, é Cristo todos os dias, é nos alimentarmos dele todos os dias, né? Isso faz com que nós caminhamos para uma esperança, e essa esperança ela é viva, essa esperança ela foi reservada bem para nós, né? Então, ao reconhecer a sua dor, isso que nós precisamos é fazer o reconhecimento, fazer a leitura daquilo que passa pelo nosso coração, fazer a leitura daquilo que tem sobrecarregado o nosso coração, daquilo que tem tido a primazia no nosso coração, aquilo que tem tido a primazia dos desejos, dos anseios que passa pela nossa alma. Oh Senhor Jesus, aleluia! O salmista prepara o caminho, ele prepara um caminho. Quando ele reconhece a sua dor, quando eu reconheço a minha dor, eu estou preparando um caminho para buscar um consolo e buscar a renovação em Deus. Oh Senhor, é pavimentando um caminho, e esse caminho vai me trazer consolo. É por isso que ele fala: espera, ó minha alma, nele, né? Porquanto eu ainda o louvarei, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e meu Deus. Então, irmãos,
Ele estava preparando o caminho para buscar o consolo, buscar a renovação de Deus. Isso nos ensina que Deus acolhe até mesmo os nossos mais sombrios momentos. Oh Senhor Jesus, né? Porque está abatida, ó minha alma, aleluia. Porque está abatida, ó minha alma. Oh, porque que a minha alma se abate dentro de mim? Porque nós nos abatemos, né? Porque te perturbas dentro de mim, né? Isso revela o conflito. Quantas vezes nós conflitamos, irmão? Quantas vezes nós colapsamos, nós conflitamos internamente, há um colapso da vontade de Deus com a nossa vontade, do tempo de Deus com o nosso tempo, né? Isso revela o conflito interno do salmista entre a dor emocional, né, e a sua fé, né? A dor emocional e a sua fé. Por que a dor emocional? Porque mente, vontade e emoção constituem a nossa alma. Mente, vontade e emoção constituem a nossa alma. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, e a nossa alma é composta por mente, vontade e emoção. Então tudo isso traz esse conflito, traz esse colapso entre a dor emocional e que vai abalar a nossa fé, né, se ela não for alimentada pela palavra. Se nós não tivermos nos alimentando cotidianamente pela palavra, né? A palavra abatida aqui que o salmista usa, ela indica um estado de tristeza, um estado de depressão, como se a alma estivesse prostrada, sem força, abandonada, já perturbada, sugere confusão, não é isso? Quando você está confuso, onde eu botei aquilo outro? Onde está aquilo aqui? Né? Confusão na sua mente, ansiedade e angústia anterior. Tudo isso é o mal do século que nós estamos visto aí. Tu vai no médico, mas rapaz, não é nada disso. O que você está passando é isso aí, né? E psicólogo, psicanalista, ninguém tem remédio para isso, irmãos. O único remédio está aqui, é a palavra. O único remédio é a fonte que você tem se alimentado, é o que vai saciar a tua sede, é o que vai trazer a cura para a sua ferida, para trazer a cura para a sua dor, que vai manter a sua fé em meio à tua dor emocional. É isso que está acontecendo. Então, aqui o salmista fala consigo mesmo. Nós temos que aprender a falar conosco mesmo, irmãos, né? Ele fala consigo mesmo, tentando entender, né, por que está tão aflito, né? Ele reconhece a sua dor, mas também tenta confortar, né, confrontá-la com a sua dor. Ele reconhece que aquela alma está abatida, ele reconhece que a alma está abandonada, ele reconhece que a alma está em tristeza, em profunda depressão, mas ao mesmo tempo ele confronta com a fé. E o que é a fé? A fé é a certeza de coisa que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera, né? Você está abatida, mas tu não vai ficar abatida, porque você ainda vai o louvar, porque ainda o louvarei, né? Eu terei motivo para louvar, e Deus tem renovado os motivos. Olha a sua volta, irmãos. Olha a sua volta, o quanto de motivo você tem para engrandecer, louvar e bendizer o nome do Senhor, né? E isso tudo, e logo em seguida ele afirma, espera em Deus. Esse é o nosso maior problema, né? Ele fala, logo em seguida ele afirma, ele traz o confronto da fé dele com a dor emocional dele. Logo em seguida ele afirma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, né? Ou seja, ele exorta a ele mesmo, a si mesmo, a manter a esperança, né? A confiar que Deus ainda trará alívio e restauração. Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei a dor que você está passando, eu não sei a necessidade que você está passando, mas eu sei de uma coisa, espera no Senhor, né? Espera em Deus, pois ainda
você há de louvá-lo, né? Espera no Senhor, porque o tempo de Deus ele vai ser manifestado juntamente, vai encontrar o seu tempo, e nada é fora do tempo, irmãos, nada é fora do tempo. Então esta parte do Salmo também, de esperar, nos ensina a dialogar com a nossa própria alma. Nós precisamos saber dialogar, saber negociar, né? Saber dialogar com as nossas próprias questões interiores, né? Quantos de nós temos questões mal resolvidas, né? E nós precisamos confrontar a nossa dor, manter a nossa fé, dialogando com a nossa alma. Não aceitar o desânimo como destino final para a nossa alma, mas lembrar da fidelidade de Deus, mesmo em meio a tantas lutas, né? É um chamado, isso é um chamado, aleluia, isso é um chamado a uma fé perseverante, mesmo quando os sentimentos dizem ao contrário. Então, irmãos, há pessoas que vivem sorrindo por fora, né? Assim, sorrindo por fora, mas carregam dentro de si essa caixa preta, aleluia, essa caixa preta cheia de dores, cheia de trauma de infância, cheia de medos, cheia de memórias que ninguém conhece, só ela conhece, porque ela foi gerada em ambiente que traumático, que trouxe trauma, que fragmentaram a sua alma. Então a caixa preta, né, de um avião, eu falava isso assim no início, a caixa preta bem de um avião só é aberta depois que o avião cai, né? A finalidade da caixa preta é o registro durante o voo. Então, se não acontecer nada, a caixa vai tá fechadinha lá. Mas a caixa preta da nossa alma, né? A caixa preta do avião só é aberta depois que o avião cai. E talvez seja exatamente esse o nosso problema, ou o problema de muita gente. Só querem ouvir a sua alma depois que ela já desabou. A alma está gritando, o teu corpo está dando sinais, né? Para, respira, né? Não faça isso, não coma aquilo, não pratique aquilo outro. A tua alma está gritando, mas as circunstâncias ao seu redor, tu não está nem aí para ela. Então essa caixinha, essa caixa preta, né, ela só vai ser aberta depois que a tua alma estiver morta, talvez, né, aflita, abatida, caída, né, já desabou. Então tem gente sofrendo em silêncio, tem gente pregando cansado, tem gente sorrindo, ferindo, tem gente ajudando os outros mesmo enquanto sangra por dentro, irmãos, e mesmo assim, né, não param. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, irmãos, a gente percebe nessa palavra do salmista, né, quando a caixa preta ela é aberta, né? Porque quando Deus conhece tudo, irmãos. Deus é aquele que sonda os nossos corações. Deus conhece os áudios secretos do nosso coração, aquilo que você não compartilha com ninguém. Eu falava de muitas pessoas pregando cansado, sorrindo, ferindo, fingindo estar alegre, quando na verdade está só com tristeza, ajudando os outros enquanto sangra assim por dentro. E Deus conhece, Deus sabe a tua estrutura, Deus sabe o quanto nós podemos suportar. Ele conhece os áudios secretos do nosso coração, irmãos, aquilo que nós não compartilhamos com ninguém. E eu tenho essa dificuldade, eu não compartilho algumas coisas, nem com a minha esposa. Errado, né? Mas é coisa de mim mesmo, eu preciso ser tratado nisso. Tem coisas em mim que eu preciso botar para fora. A gente precisa trocar de fardo, né? Trocar de fardo com o Senhor, que o fardo que nós carregamos às vezes é um fardo pesado, e nós insistimos com o nosso fardo. Quem sabe essa palavra, né, que é para mim, né, possa também servir bem para você. Trocar de fardo, trocar né, deixar o Senhor conduzir mais a nossa vida, né? Então, Ele ouve o choro que ninguém ouviu.
Eu falei que Ele conhece os áudios do secreto do nosso coração, e Ele conhece, Ele ouve o choro que ninguém ouviu. E quantas vezes nós choramos, irmãos, sem derramar uma lágrima, porque choramos por dentro. Quando a nossa lágrima chega a cair, é porque você não tem as palavras para expressar aquilo que você carrega. Então, Deus, Ele vê as batalhas que ninguém percebe, que ninguém percebeu, né? Deus vê o que ninguém vê, e Ele sabe exatamente onde aconteceu a turbulência da tua alma. Aleluia, né? Ele sabe, Ele só está esperando você confessar. Foi nesse momento que eu caí, foi nesse momento em que eu me entristeci, foi nesse momento que a minha soberba não foi tratada, o meu ego não foi tratado, e a alma perdida, ela ganha vida, irmãos. O almático, ele é emocional, ele é chantagista, ele é manipulador, ele é influenciador, porque a sua alma está ferida, e todo ferido ele sangra, todo ferido fere. Então, e por Deus conhecer os áudios secretos do nosso coração, que Ele quer tratar conosco. Ele quer tratar, porque Ele sabe exatamente onde aconteceu toda a turbulência do nosso coração, toda a turbulência que nós carregamos em nossa alma. Talvez você esteja tentando ser forte o tempo todo, quem sabe, né? Manter uma aparência de forte, eu posso, não, eu sou comigo mesmo, não, né? Irmãos, você está só esperando o avião cair, né? Até o avião sabe a hora do pouso, irmãos. Então tem um momento em que nós temos que descansar, aprender a descansar. Então, até o avião sabe a hora do pouso, porque se ele ultrapassar a hora do pouso, o combustível termina. E o combustível aqui é a fonte da qual você tem se alimentado. Vai chegar um momento que vai faltar o combustível. Será se você tem combustível suficiente para enfrentar o que vem por aí? Será se você tem combustível suficiente de palavra, de presença, para suportar as tribulações? E se por acaso você não for arrebatado, e se você passar pela grande tribulação, se você não subir com os santos, será se você tem músculo espiritual para suportar, irmãos? Então, irmãos, até o avião sabe a hora do pouso. Então, irmãos, talvez, quem sabe, na hora de você pousar, se alimentar mais, buscar mais o secreto, buscar mais comunhão, buscar elevar os níveis, né? Entrar em outras dimensões em Deus, porque coisas turbulentas, coisas piores, tribulações, dias difíceis, angustiosos, vem pela frente, irmãos. Não pense que vai ser tudo a mil maravilha, como é pregado na tua igreja aos domingos, né? Não, irmãos, não, vai haver dias difíceis mesmo, né? Então, não ignore os sinais do cansaço espiritual, né? Eu falei, quanta gente pregando cansado, sorrindo ferido, ajudando os outros enquanto sangra por dentro. Então, irmãos, são sinais. Os nossos corpos dão sinais, a nossa alma dá sinal, o nosso espírito dá sinal, né? O nosso corpo, ele dá sinal, né, irmãos? Então tudo isso não pode ser ignorado. Esses sinais, nós não podemos ignorar o cansaço espiritual. Nós devemos estar revestivos, né, a cada dia do Senhor e da força do seu poder, né? Então não esconda eternamente aquilo que está te destruindo por dentro. Quantas pessoas morrendo por dentro, se escondendo, como se pudesse se esconder de Deus, né? Porque quem cuida apenas da aparência do voo, né, pode perder o destino da sua alma. Senhor, eu vou repetir, talvez você não entendeu. Porque quem cuida apenas da aparência do voo pode perder o destino da sua alma, né? Quanta gente vivendo de aparência, quanta gente aparentando ser aquilo que não é, quanta gente se transvestindo de uma fé que não tem, de uma fé que não consegue nem fazer a sua apologética, nem a sua defesa, né? Então pode perder o destino da sua alma, né? Então precisamos aprender a descansar, irmãos. Precisamos aprender. Isso aqui é um convite, né? Precisamos aprender a descansar, pois o descanso é tão nobre e tão importante quanto o nosso esforço, né? Até o próprio Deus, eu sempre falo isso, até o próprio Deus, ele descansou de toda a sua obra. Jesus disse o que?
Mateus 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu também. João 5,17. O nosso pecado, né, tirou Deus do sétimo dia e trouxe para o sexto. Né? Então a única coisa que introduziu Deus no descanso foi o homem. E foi o mesmo homem, quando pecou, tirou Deus do seu descanso. Pôde tirar Deus do seu descanso após pecar. Por isso que ele trabalha até agora. Então disse Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. É aprender dele, não é aprender com os outros, não é aprender do que você vê, não é aprender de pessoas que não têm nenhum senso com Deus, nenhum relacionamento com Deus, mas aprendei sabendo de quem você tem aprendido. Ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Olha o descanso de novo aí. Acharei descanso para o vosso corpo. Não, acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É isso que a nossa alma transporta. Jugo e fardos pesados. E o Senhor quer. Ele diz que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, você pode levar se você estiver com Jesus. Né? Vamos acabar por aqui. A pior tragédia não é quando o avião cai, né? É quando ele já vinha emitindo sinais de falha há muito tempo, mas ninguém percebeu. Então, quando ninguém percebeu os sinais, veio a queda, né? E quando há queda, que acha a caixa preta, aí vai descobrir qual foi o motivo, qual foram as conversas, qual foram os segredinhos, qual foram as mensagens de WhatsApp, qual foram as mensagens que você recebeu lá fora e apagou quando estava chegando em casa. Porque tudo um dia vai ser revelado, tudo um dia vai ser mostrado. Diante dos olhos de Deus, tudo vai ser transparente. Né? A visão que João tem lá do trono é que está armado no trono e alguém assentado. Né? E também João vê o mar de vidro. Né? Tudo transparente, porque diante de Deus nada é escondido, irmãos. Então a pior tragédia não é quando o avião cai, é quando ele já vinha emitindo sinais de falha há muito tempo, mas ninguém percebeu. Então quando a caixa preta for aberta, né, diante de Deus, os seus segredos, aquilo que você faz quando está sozinho, aquilo que você comete, aquilo que você pensa, aquilo que te satisfaz, né, os seus desejos, tudo isso será aberto, tudo isso será descoberto. Então, irmãos, a alma humana também ela envia sinais, emite sinais. O problema é que aprendemos a maquiar os nossos sintomas, né? A maquiar os nossos sintomas, porque chamamos de exaustão. É uma fase, isso é só uma fase, isso vai passar. Não, é exaustão mesmo. Estou exausto, estou cansado, sobrecarregado, eu preciso tocar de fardo, mas isso eu chamo de fase. Não, isso é a fase, não, isso aqui passa, né? Chamamos de ansiedade, de pressão. Não, estou sofrendo tanta pressão, né, que está me deixando ansioso. Não, isso é pressão mesmo. A pressão vai se tornar você a pessoa ansiosa. Chamamos de vazio espiritual, de rotina. Não, caiu já na rotina, né? Caiu já na rotina. Um já não procura o outro, um já não ora mais com o outro, não há mais cumplicidade, não há mais relacionamento aberto, fraternal, cordial, né? Amizade. Damos nomes aos sintomas, esse é o nosso problema. Né? Isso aí é por causa disso. Você está assim, não, porque você fez isso. Não, então nós vamos parar de dar nome aos sintomas, irmãos, né? Damos nomes aos sintomas e não identificamos e tratamos deles. Ao invés de dar nomes aos sintomas, devemos identificar e tratar aquilo que passa pela tua alma, aquilo que passa pelo teu coração, aquilo que o teu coração está sobrecarregado, aquilo que está sobrecarregando a tua vida. E assim é que as pessoas vão morrendo aos poucos sem que ninguém perceba, né? A caixa preta da alma guarda coisas que quase nunca são ditas, palavras que te feriram, né? Orações que pareciam não passar do teto,
né? Traições engolidas em silêncio. Oh, Jesus! O peso de ter que ser forte o tempo inteiro, mostrar uma aparência, né? E ignorar a sua essência. O medo secreto de se decepcionar ou decepcionar alguém, né? A sensação de estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho. Então, há pessoas que só vivem apenas, há pessoas que não vivem, apenas funcionam, né? Continuam indo para a igreja, continuam indo para o trabalho, continuam pregando, continuam sorrindo nas fotos, sai bonito no Facebook, sai bonito no Instagram, né? Mas está destroçadas emocionalmente, espalhado por todos os lados. A sua alma está destroçada e os fragmentos espalhados por todos os lados da sua alma. E o que nós precisamos é só nos voltar para o Senhor. E sabe o que é mais assustador de tudo isso, irmãos? Muitos só percebem que estavam quebrados quando já perderam a alegria de viver. Por isso Deus em muitos momentos permite desertos, permite que nós passamos por deserto, porque o deserto ele revela os ruídos internos que o barulho da multidão esconde. Vou repetir, os desertos que Deus permite vão revelar os ruídos internos que o barulho da multidão esconde, né? Foi no deserto que Moisés ouviu quem? Deus. Foi na caverna que Elias descobriu que também estava emocionalmente esgotado. Foi no vale que Davi escreveu os salmos mais profundos. Então Deus não trata apenas os nossos pecados, irmãos. Ele também trata as nossas feridas. Então há lágrimas que não são falta de fé, são excesso de peso. Sabe quando você está com excesso de peso, né? A alma adoece e se abate quando carrega guerras sem descanso, quando perdoa os outros, mas nunca consegue descansar em Deus, quando cuida de todos, mas nunca se permite ser cuidado. Então tem gente que sabe até expulsar demônios, né? Mas não sabe lidar com a própria dor, não sabe lidar com ela mesma, não sabe aconselhar multidões, tem conselho para todo mundo, tem receita para todo mundo, mas não consegue encarar o silêncio no próprio quarto, né? Então a caixa preta, e aqui eu vou terminar, a caixa preta da nossa alma, ela registra tudo, cada decepção, cada abandono, cada oração feita chorando lá no escuro, cada momento de vazio, de solidez, de solidão, cada vez que você disse que está tudo bem, mas na verdade você sabia que não estava, né? Mas existe algo poderoso nisso, aleluia. Deus nunca consulta a caixa preta para te condenar, né? Ele consulta a caixa preta, ele abre a caixa preta para te reconstruir, né? Deus não pede permissão às circunstâncias. Deus nunca vai pedir permissão para as circunstâncias. Sabe por quê? Porque Ele governa acima delas, né? Então não busque resposta no que está abaixo do céu. Peça ao próprio Deus, e aqui eu vou terminar. Peça ao próprio Deus, o soberano que tudo e todos criou. Ele não trabalha. Vou ler esse salmo, essa parte de salmo aqui, eu vou encerrar aqui, né? Ele não trabalha apenas com aquilo que as pessoas veem. Ele trabalha no secreto, aleluia, no silêncio mesmo, que ele trabalha. Talvez hoje o céu esteja te chamando para parar um pouquinho. Para um pouco, puxa o freio de mão, respira, invoca o nome do Senhor, né? Não para desistir, mas para pousar, né? Porque até Jesus, Marcos 6,31, depois você lê, até Jesus chamou os discípulos para descansarem. Ele disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar secreto, né? A um lugar secreto no deserto e repousai um pouco. Então, diante da exaustão causada pelo intenso ministério e pelas multidões, ele convida os seus próprios discípulos a se retirarem para um lugar de deserto e repousarem um pouco. Então, o significado e o propósito desse momento vão muito além de uma simples pausa física, né? Porque traz o equilíbrio
entre a ação e a contemplação. Jesus, ele reconhece que o cansaço é real e que o esvaziamento emocional precisa ser preenchido pela intimidade com Ele, somente a intimidade com Jesus, né? Desconectar para se conectar, né? Desconexão para reconexão. O lugar deserto também representa o silêncio interior, onde nos afastamos das pressões do mundo para focar na paz interior, né? Então, e aqui eu já vou caminhando para o final, porque Deus não se assusta com os nossos destroços, Ele entra nele. Por mais que a tua alma possa estar abatida, destroçada, fragmentada, né? Ele não se assusta com os nossos destroços, Ele entra nele, né? O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sonda e me conhece. Ele te sonda, Ele te conhece, né? Talvez a cura de muita gente começaria no dia em que parasse de tentar parecer ser forte o tempo todo. Talvez seja isso, né? Até porque feridas escondidas criam pessoas cansadas, mas feridas entregues a Deus podem tornar grandes testemunhos. Aleluia. Que cada palavra liberada nesta noite para a sua vida, meu irmão, aqui eu encerro, né? Possa alcançar exatamente quem está em silêncio, tentando sobreviver às próprias guerras internas, né? E talvez isso é que muitos precisam ouvir hoje, né? Talvez essa palavra é que muitos precisavam ouvir hoje, assim como eu, né? E Deus ainda sabe encontrar, aleluia, Deus ainda sabe encontrar pessoas perdidas dentro de si mesmo. E aqui eu vou encerrar com essa frase: Deus ainda sabe encontrar pessoas perdidas dentro de si mesmo. Como Ele disse, Ele não perde permissão à circunstância, Ele as governa. Salmo 103, versículo 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino dominam sobre tudo. Aleluia. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento humano. Que você seja guardado, que essa palavra possa ter achado uma guarida no teu coração, né? Que a tua alma que a tua alma fragmentada possa ser refeita dentro de você. Que assim como a corça anseia pelas correntes das águas, que você possa ir às fontes das águas, que a tua sede não te leve a beber mais das fontes erradas, mas que você possa ir na fonte certa. E a fonte certa ainda continua sendo o Senhor Jesus. Ele disse: quem tem sede, venha e beba, né? Venha a mim e beba, né? E a água que eu lhe der, né, constituirão um rio que flui para a vida eterna. Então, irmãos, que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você tenha uma noite de paz, uma noite guardada. Eu estava cheio de dor nas costas, ó, já estou até curado para a honra e glória do Senhor. Já estou sem dor, estava o dia inteiro com dor nas costas, o dia inteiro. A minha mulher está ali, o dia inteiro com dor nas costas. Me deu massagem. Irmão, o remédio está aqui, ó. Estou me sentindo melhor em poder compartilhar, um pouco dessa palavra. A minha alma também estava abatida como a tua, mas agora ela foi refragmentada, ela achou descanso em Deus, né? Então, assim como a corça, irmãos, que busca as fontes das águas, que nós possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre, abençoando a sua casa, a sua família, os seus negócios, tudo que você botar as mãos, pisar a planta dos seus pés, que os céus possam ser contigo, possa reagir a teu favor, possa trazer a paz que excede a todo entendimento humano, possa estar te abençoando, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Deus sabe encontrar pessoas perdidas dentro delas mesmas. Que Deus te abençoe.